O que são smart contracts? Quando softwares encontram as redes descentralizadas. Nos últimos meses, temos escutado mais e mais sobre aplicações de código aberto. Muitas delas fazem parte do ecossistema de finanças descentralizadas que ganham a cada dia mais popularidade e espaço no mercado de criptomoedas. Essas aplicações utilizam smart contracts para funcionar. Você sabe o que é um contrato inteligente e como ele funciona? Para aprendermos, vamos aos conceitos básicos ao refletirmos sobre contratos tradicionais e o que os tornam inteligentes em plataformas como a Ethereum. Contratos tradicionais. Um contrato é um documento entre duas ou mais partes que geralmente é validado por um terceiro. Por exemplo, quando um casamento acontece, marido e mulher se unem em um contrato civil especial de direito de família. O cartório é o terceiro que valida a união das pessoas em questão. Outro exemplo mais simples é o de compra e venda de imóveis. Para que a negociação seja válida e livre de eventuais problemas mais graves, compradores e vendedores se utilizam de um terceiro, como o cartório de registro de imóveis, para certificar a troca de posse. Os contratos podem ser válidos de acordo com condições. Por exemplo, o empregador pode combinar com seu funcionário que ele ganhará uma comissão adicional de 10% em seu salário somente se ele vender mais de R$5.000 por mês. Esses modelos de acordos envolvem um contrato trabalhista validado por um terceiro e, geralmente, um programa de computador para fazer as contas envolvidas no processo de venda e cálculo de comissões. Mas imagine se todos os contratos que citamos não precisassem de terceiros para que fossem validados. Isso é possível por causa dos contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes? Smart contracts ou contratos inteligentes é como se chama o protocolo que torna possível a criação de acordos sem a necessidade de intermediários de forma totalmente digital. Essa tecnologia é mais antiga que o próprio Bitcoin, sendo citada pela primeira vez em 1997. Contratos comuns já eram digitalizados e guardados em programas de computador a fim de facilitar o armazenamento ou até mesmo para automatizar a análise de variáveis que dão a cada contrato sua especificidade. Mas ainda assim, os programas comuns são suscetíveis à interferência humana, não descartando a necessidade de um terceiro validador. Por que contratos inteligentes dispensam intermediários? Diferente de aplicações tradicionais, a codificação em contratos inteligentes não depende de um servidor central. O código fica registrado em blockchain, herdando assim as principais características da cadeia de blocos. Sendo assim, o contrato ou mesmo toda uma aplicação pode ser disponibilizada na rede distribuída blockchain, garantindo registros imutáveis, confiáveis e livres de interferência humana. Uma aplicação pode liberar tokens ou realizar ações na blockchain de forma automática, assim que as condições programadas em seu código sejam alcançadas. Não é necessário um terceiro para validar o contrato, porque uma vez programado e acordado entre as partes, o código será cumprido sem interferências. Estes não são como os contratos tradicionais em que uma das partes pode descumprir com o acordo, precisando assim o terceiro validador entrar em cena e resolver o impasse. Contratos inteligentes e criptomoedas. Contratos inteligentes estabelecem sua confiança na matemática e computação através da blockchain. Se um contrato é aceito pelos dois lados, a imutabilidade da cadeia de blocos e a impossibilidade de interferência humana faz com que o terceiro validador seja desnecessário. Em contratos que envolvam pagamentos, as criptomoedas geralmente são usadas para que as transações financeiras de um acordo aconteçam de forma automatizada. Muitas redes, como a Ethereum, Binance Smart Chain, Harmony, Polygon e Solana,
possuem a funcionalidade de contratos inteligentes em seu código de forma nativa. Até mesmo exchanges descentralizadas já estão em funcionamento através de smart contracts. Conhecidas como DEX, o contrato inteligente delas, com a ajuda de provedores de liquidez, garante que o envio de uma quantidade da moeda base para o endereço do contrato da exchange seja retribuído com o valor acordado da moeda cotada, com desconto das taxas do serviço, é claro. Além disso, existem no mercado exchanges descentralizadas com formadores de mercado automatizados. Quando você faz uma transação de troca de moedas na Uniswap ou na PancakeSwap, você está interagindo com um contrato inteligente que ajusta o preço de acordo com a oferta e demanda dentro da aplicação. Ou ainda podemos citar a onda de forks da PancakeSwap com modificação em seus contratos para a adição de funcionalidades e novos propósitos. Um exemplo é o TreeDeFi, que possui swap, pools, games, NFTs e um vasto planejamento de implementações. E, segundo o projeto, o fator de diferenciação mais importante para a decisão de criar o fork da PancakeSwap é a luta por uma boa causa. É alegado que 1/3 de todas as taxas de transação na plataforma vão para o plantio de árvores, a fim de favorecer o meio ambiente. É importante frisar que projetos como o TreeDeFi, conhecidos como Finances, são de altíssimo risco e você deve estudar bastante sobre o assunto antes de decidir alocar capital nessa modalidade de finanças descentralizadas. As novas oportunidades de ganho são acompanhadas por novos fatores de risco que não estão presentes no mercado tradicional. Com o tempo, é provável que cada vez mais casos de uso apareçam para os contratos inteligentes. Na verdade, não existem limites para o seu uso. São inúmeras as possibilidades de programas e aplicações que podem correr diretamente em blockchain, descentralizando processos e eliminando o uso de terceiros. Para não perder mais conteúdos como esse, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Também não esqueça de deixar o seu like e te vejo no próximo vídeo.